Bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Começando mais uma terça-feira, liderança do futuro, temas de liderança. Bom dia para todo mundo, para você que está acordando agora, tomando café, se deslocando para o trabalho, já está trabalhando. Talvez tenha gente que já está trabalhando faz tempo. Mesmo que você esteja em casa ou se deslocando para o trabalho, enfim. Essa é a live do Líder do Futuro e eu vou trazer toda terça-feira alguns temas sobre autoliderança, tá? Bom, qual que foi o tema que eu preparei para hoje, né? Eu não gosto de fazer um cronograma ou colocar muitos temas longe, né? Ou uma programação muito rígida, porque eu gosto de falar dos temas que estão em alta na minha semana, no que eu tenho trabalhado nos meus clientes, com os meus coaches. Então, são temas que eu vou colocando aqui à medida que eu vou achando um despertar, tá? E vou trazendo aqui para vocês. A participação de vocês é muito importante, eu tenho recebido algumas notificações de que vocês estão gostando, de que o conteúdo tá legal, e isso é um termômetro muito importante para mim. Então, se vocês puderem sempre darem feedbacks, colocarem as perguntas, comentarem, vai ser muito, muito, muito bem-vindo. Então, oficialmente, bom dia para essa terça-feira bem nublada, mas que ainda tá quente, graças a Deus, né? O tema de hoje, né, eu quero falar sobre como a gente pode mostrar nosso trabalho. Então, quando eu falo de liderança, gente, eu tô falando de qualquer pessoa. Eu não tô falando só de uma pessoa que tem a cadeira de liderança, né? Então, você não precisa sentar numa cadeira de líder para exercer a função de liderança. Você já pode e deve fazer movimentos, se comportar, se relacionar como uma pessoa que já senta nessa cadeira. Então, você não precisa do cargo para exercer uma função, uma liderança, né? Todo mundo fica, quando eu sentar naquela cadeira, quando eu for gestor, quando eu for líder. Gente, o que você está fazendo agora? Né? Você está fazendo alguma coisa agora? Então, se estiver fazendo alguma coisa agora, você já começa a se movimentar para estar pronto quando você sentar na cadeira. Você não tem que sentar numa cadeira para começar a ser ou se comportar como. Você deve fazer isso antes. Você já deve se comportar. Eu lembrei de uma história que vou contar. Quando eu cheguei na Qualicorp, que era uma empresa, a última empresa que eu trabalhei efetivamente como profissional de CLT, eu cheguei com um cargo de liderança e eu fui conhecer e receber a minha própria equipe, né? Então eu não conhecia quase ninguém, né? Conhecia só a minha líder. E aí ela, no dia da integração, ela falou, olha, uma pessoa vai te receber, falou o nome dele, uma pessoa vai te receber e ele vai te apresentar a empresa, vai te apresentar as pessoas depois da integração, né, e tudo mais. Então, eu cheguei na empresa, essa pessoa me recebeu. Essa pessoa estava, independente da roupa, tá, gente? Mas é só pra eu dar uma descrição de postura. Essa pessoa estava com uma camisa, uma calça social, uma gravata. Era uma pessoa alta, extremamente educado. E ele se apresentou, apertou minha mão e falou, né, bom dia, meu nome é fulano, eu vou andar com você pela empresa, vou te mostrar os departamentos, vou te apresentar os gerentes, vou te apresentar as pessoas, antes de você ir pro seu posto, né? Então a gente vai dar uma voltinha, tudo bem? Aí tudo bem. Quando ele falou, vou te apresentar a empresa, eu tava falando de uma empresa de um prédio inteiro. Então tinha vários andares que aquela empresa tinha departamentos, tinham pessoas. E aí a gente passou em andar por andar. Ele subiu até o final do prédio e a gente veio descendo, né? Às vezes de elevador, às vezes de escada. E ele foi entrando nos departamentos, ele foi me apresentando, mas ele não ficava apontando as pessoas. Ele chegava até as pessoas, falava, tudo bom? Cumprimentava a pessoa e me apresentava. E aí ele falava um pouquinho dessa pessoa, olha, essa pessoa é o gerente aqui dessa área, ele faz isso. Então era uma pessoa que tinha uma visão da empresa muito ampla, conhecia todo mundo
E eu não fazia ideia de quanto tempo ele estava lá, mas foi uma pessoa que me apresentou e me recebeu muito bem e conhecia não só as pessoas, mas os departamentos de uma forma muito clara, de uma forma muito ampla. E aí a gente sentou, depois ele me apresentou a área de recursos humanos, que era a área que eu ia ficar, e tinha uns 50 pessoas no RH dessa empresa, na época, não sei como está agora, mas era uma empresa representativamente grande em número de pessoas e em número de processos, porque era uma empresa que comprava muitas outras corretoras e a gente crescia muito rápido. E aí assim que eu fui apresentada e fui conhecer o pessoal, eu falei pra ele, não, agora eu quero te conhecer, né? Agora eu quero saber quem é você, o que você faz aqui. Gente, ele era estagiário. Eu fiquei impressionada. Ele não tinha a menor postura de estagiário. Ele tinha uma postura de um profissional. Então eu não fazia ideia de que ele era estagiário. Ele estava na empresa, tinha 6 meses. Ele falou, não, eu sou estagiário. Tem 6 meses que eu trabalho aqui na área. Eu fico com a parte de carreira, que era um sistema, né, que ele gerenciava. Então todo mundo conhecia ele. Todo mundo acessava ele direto. Então ninguém falava, eu fui falar com alguém, não, foi o estagiário, né? Então ele tinha uma postura totalmente adequada, né, para um profissional, independente do cargo que ele ocupava, né? Então essa é uma função que a gente não tem que ter cadeira para exercer, a gente precisa exercer antes dela. Então esse foi um exemplo que eu me lembrei agora, né, trazendo esse tema. E fica uma reflexão, né, o que você está fazendo para se comportar como o próximo nível que você quer chegar? Como é que você está se comportando? Você realmente está tendo atitudes e comportamentos de pessoas de outros níveis mais elevados, de cargos e cadeiras mais importantes, né, mais relevantes? E aí me dá a importância que eu quero dar para uma cadeira não é o status que você leva, mas é a tomada de decisão que você tem. O tamanho da tomada de decisão que você tem. O quanto isso impacta no negócio, na empresa. Isso é importante, né? Então, é cada vez mais restrito o número de reuniões, é cada vez mais escasso o seu tempo, é cada vez mais importante as atitudes que você tem, o que você faz. Ontem mesmo eu fiz o briefing de uma vaga para uma assistente administrativa, para uma executiva, que falou, eu não consigo mais conduzir a minha agenda. Eu não tenho condições mais. Eu estou tão requisitada, né? Eu estou fazendo tantas coisas que eu estou me perdendo, que eu estou confundindo as coisas, né? Às vezes a reunião é presencial e ela tá online, às vezes tem que fazer uma viagem, tem que fazer um deslocamento, logística, pauta de reunião, mandar um e-mail. Ela falou, não consigo mais fazer isso. Por quê? Porque a cadeira começa a dar muita importância para algumas coisas que a gente está fazendo, que a gente precisa delegar algumas coisas mais operacionais. Precisa entregar, precisa dividir as atividades. E é comum isso, né? Então, o que você está fazendo que você não está pensando, né? Que é totalmente operacional e que você pode entregar para alguém. Ai, Priscila, mas eu não tenho subordinado. Eu não tenho equipe. Você tem um colega de trabalho? Você tem alguém que quer ajudar? Você tem alguém que está disponível? Não necessariamente é seu subordinado e responde para você. Esse é um outro erro da liderança. Eu só posso delegar para quem é da minha equipe. Você pode desenvolver pessoas, você pode ajudar as pessoas a desenvolverem outras atividades, ensinar, independente se a pessoa é teu subordinado. É uma pessoa que quer aprender, que está do seu lado, que está vendo que você está fazendo alguma atividade diferente, que quer contribuir, transfere, pede ajuda. Então, essa também é um processo bem interessante, né, da liderança. Então, são coisas que a gente tem que se atentar, né? Será que realmente eu estou querendo abraçar o mundo e não estou ensinando outra pessoa? Você vai ficar travado. Se não tem ninguém para fazer o que você faz, não tem ninguém para você delegar, para você ensinar, para você ajudar, você vai ficar escravo da sua atividade. Então você precisa sim ter pessoas para que você consiga distribuir essas atividades e sempre fazer uma administração do seu tempo, das suas atividades e das suas entregas.
E aí um pouquinho eu queria falar sobre isso, né? Nas suas entregas, você trabalha, faz. E, gente, eu tô em diversos segmentos, né? De empresas, de negócios. Não é todo mundo que senta embaixo do nariz do gestor, não. Tem chefe, tem líder, tem outros cargos, tem pessoas que ficam longe, inclusive fisicamente, do teu líder, do teu gestor, da sua empresa. Como é que você vai mostrar serviço? Como é que você vai dizer o que você está fazendo? Como é que você vai mostrar os seus resultados? Se nem embaixo do nariz da pessoa você está. Você está em outra unidade, você está fora, você está em outro setor, você está em outro andar, você está em outro prédio. Como é que você faz? Você fica mandando e-mail para ele? O que você faz? Então aqui um líder, independente da cadeira, né, precisa saber mostrar o seu trabalho. Precisa saber vender o seu trabalho. E não é numa reunião, gente. Não é num relatório de 3 páginas. Não é num café. Não é assim, né? A gente precisa ser estratégico. E eu vim da Escola Ambev, né? Se alguém quer conhecer minha jornada, passa lá na live de sexta-feira, que toda sexta-feira eu faço live happy hour e eu conto alguma parte da minha vida mais pessoal. E eu contei a minha jornada, porque foi a primeira. Então eu tive passagens pela Ambev, né? Passei por muitos anos nessa organização e a gente precisava vender o trabalho, mostrar o trabalho, e a gente não tinha tempo suficiente. Eu não tinha uma reunião por semana com a minha gestora, eu não tinha uma reunião, eu não ia almoçar com ela todo dia. Eu precisava mostrar para ela o que eu estava fazendo. Então tinha um formato que a gente chamava lá de one page. One page é uma página. Uma. E nessa uma página, a gente tinha que mostrar tudo que a gente tinha feito, tudo que a gente estava fazendo, tudo que a gente ia fazer, né, como um planejamento dentro de uma página. E aí você fala, nossa, isso é impossível. Não, não é. Não é impossível. Você pode ser direto, você pode ser sucinto, você pode inclusive ser detalhista, mesmo considerando o one page. E aí eu vou explicar para vocês como que a gente fazia. Eu não sei se eu consigo ver o que vocês escrevem aqui, neste momento. Mas eu queria saber se vocês colocam aqui embaixo para mim, se alguém aqui conhece a ferramenta ou a metodologia SWOT. Escrevam aqui para mim, sim ou não. Sim ou não. Se vocês conhecem a metodologia SWOT. S-W-O-T. SWOT. Será que eu consigo escrever aqui? Deixa eu ver. Vê se foi. Ah, foi. Acho que foi, né? A metodologia SWOT era a metodologia que a gente escolheu. Tem várias, tá, gente? Mas essa foi uma que a gente escolheu para se tornar o nosso one page consigo ver, gente, quem escreve sim, quem escreve não. Então escrevam para mim, por gentileza. Então essa foi a metodologia que a gente escolheu para poder mostrar o nosso serviço, o nosso trabalho, o nosso andamento de empresa, nos departamentos em uma página. Dá para colocar tudo nesse modelo, tá? Vou provar para vocês que é possível. Falei para vocês que a área de RH tinha 50 pessoas. 50 pessoas tinha 4 coordenações. Eu era uma das 4 coordenações. Cada coordenação tinha uma equipe de pelo menos 15 pessoas. Como é que uma gerente de 15 pessoas, de 4 pessoas que gerenciam 15 pessoas, vai saber tudo o que está acontecendo? Ela não tem como. Então ela precisa de um repórter, ela precisa de um funil, né? Precisa ali de uma hierarquia. Então o que nós 4 fazíamos? A gente fazia um one page, dividia esse slide em 4 partes. Então a gente pegava um slide, fazia lá 2 retinhas, dividia em 4 quadrantes. O primeiro quadrante a gente colocava o S de SWOT, né? O S é fortalezas, né? Coisas positivas, fortalezas, coisas que a gente tinha entregado de resultado, superado. E assim, não era feijão com arroz não, viu, gente? Era indicador, meta batida, meta superada, uma implantação, enfim, em bullet points são itens, né? 1, 2, 3, 4.
que você coloca ali. O que foram os pontos positivos? E a gente fazia isso uma vez por mês, tá? Para facilitar a minha vida. Eu fazia isso semanal. Quando chegava o resultado do mês em one page, eu juntava os melhores daquela semana e colocava num mês só. Facilitava muito a minha vida. Então, a gente colocava as fortalezas num quadrante, tudo que era positivo. E não era a venda do líder não, tá? Era a venda do time. Eram as entregas da área inteira. Então não tinha lá nome. Ah, a Priscila fez isso, Ciclana fez aquilo. Não, a área e o departamento entregou isso aqui, tá? Lógico, tinha algum destaque que a gente queria fazer. Olha, fulana entregou esse projeto, ou teve esse movimento, a gente colocava ali. Beleza, esse é o S, tá? Da metodologia em inglês. Então, Strongs, né? Que eram fortalezas. Aí a gente tem o W, né, que é o weakness, que são fraquezas, porque nem tudo são flores. E o líder também não precisa esconder nada. O líder tem que mostrar o que está acontecendo, porque ele está ali para resolver. Ele não está ali para esconder, enfiar nada debaixo do tapete. Então a gente precisa apresentar os resultados da forma real. Então tem os pontos positivos, todo mundo tem, todas as áreas têm, tudo a gente consegue achar. E a gente tem as fraquezas também, coisas que realmente estão com problema, não estão dando certo, estão emperradas, estão com alguma dificuldade. E o teu gestor, teu líder, independente da cadeira que ele tá, ele também é uma pessoa que pode te ajudar. Ele também pode influenciar outras pessoas, te dar algum contato, te dar uma outra ideia, uma sugestão, para você resolver aquilo que você já está buscando formas e que ainda não está tendo resultado satisfatório. Então, no outro quadrante, a gente colocava ali as fraquezas, tá? Isso, gente, é olhar passado, né? Quando a gente tá falando ali de fortalezas e fraquezas, eu tô olhando pro que foi. Se eu tiver que pensar num mês, eu vou olhar o que aconteceu. Quando a gente olha para o O de oportunidades, a gente tá olhando pro futuro. Então, no terceiro quadrante, a gente já colocava no O de oportunidades tudo que era possível de ser feito, mas que ainda não tinha sido feito, né? Ou coisas que estavam para acontecer. Então, as oportunidades é uma forma também do líder pensar de uma forma antecipada, de pensar, poxa, o que eu tenho que fazer além do que eu tô fazendo? Porque a gente é engolido pela rotina, a gente já falou um pouquinho disso aqui. A gente é engolido pela rotina, a gente acaba ficando enrolado nas coisas, e aí eu fico fazendo feijão com arroz malemar e não faço o que eu tenho que fazer, que não é feijão com arroz, né? Você tem que fazer muito mais do que isso. Você tem que entregar muito mais valor. E aí você tem que pensar em formas diferentes de fazer isso. E aí a gente chama isso de oportunidades. Então, a gente precisa listar essas oportunidades ali. Beleza. Listadas as oportunidades, eu tenho o último, não menos importante quadrante, que é o de trends, que são as ameaças. Ameaças são coisas que você também tem que prever, porém, no lado mais risco. Quando eu olho a oportunidade, eu penso em coisas mais para fora da empresa, o que eu posso trazer, o que eu posso buscar lá fora, o que tem de tendência, né? O que tem, se você faz um curso ou uma capacitação na sua área, e aí você pode trazer uma oportunidade que você aprendeu lá e que você não viu na empresa, que pode aplicar. Quando a gente pensa em ameaça, a gente também pensa em coisas que podem acontecer e que a gente precisa se precaver. Eu não preciso esperar alguma coisa ruim acontecer para eu começar a me mexer. Eu posso já fazer algum tipo de tendência ou de mitigação de risco. Exemplo, ninguém vai prever uma pandemia, né? Mas a gente pode prever aí uma escassez de combustível, né? Então, se você tem uma previsão econômica de escassez de combustível, você trabalha numa área, um segmento que envolve isso, você precisa saber, nossa, o que se acontecer, como é que eu tô me preparando? Será que tem alguma coisa que eu possa antecipar, que eu possa me adiantar, que eu possa pensar? Porque a gente tem tendências econômicas, isso não depende do que você pensa ou não, né? Isso depende do mercado externo, depende de tudo que está acontecendo. Então, você tem sim condições de usar essas metodologias. Quando a gente põe ali pontos fortes, pontos fracos, a gente já tem que pensar, né? Eu tenho muito cliente que fala assim, Priscila, tenho dificuldade de preencher a parte de pontos fortes. Essa pessoa tem uma criticidade bem alta, né? Uma pessoa de autocrítica, que às vezes não consegue enxergar as coisas boas, né? Mas a gente sempre tem
Sempre existe. No pior caos que você tiver, vai ter coisas positivas, você pode ter certeza. Já tem aqueles que têm dificuldade de achar fraqueza, né? Ai, não, a gente só faz coisa boa aqui, e tá tudo maravilhoso, e não temos problemas. Não. A gente tem sempre, sim, problemas. Tem muitas pessoas que têm medo de mostrar. E esse medo de mostrar vem de uma ausência de capacitação e competência sobre reconhecimento. Ah, não, mas eu tô aqui para deixar tudo em ordem. Eu tô aqui para resolver problema. Eu não posso apresentar problema. Se eu tiver que apresentar problema, eu tenho que apresentar solução. Claro, você tem que apresentar solução junto com o problema, mas você não tem como apresentar solução se o problema não existe. Então não tem como. Você vai inventar um problema? Você não vai fazer isso. Então os problemas existem e você vai ajudar a resolver. E tem coisa que vai fugir do seu escopo, do seu patamar, talvez da sua decisão, talvez do seu controle, mas você tem que colocar ali e pensar alternativas para aquilo, mesmo que sejam desse tamanho, perto do desafio. E tá tudo bem. Mas a gente tem que apresentar. Aí também tem gente que tem dificuldade de falar de oportunidades. Ah, mas quais são as oportunidades? Se você não tá conseguindo pensar em oportunidades, você não tá pensando, fazendo coisas fora do seu ambiente, né? Você tá ali imergido, você tá no automático, você tá olhando mais do mesmo e você tá sem ideia. Então, sim, tem que sair do seu ambiente. Você tem que sair da sua empresa, do seu trabalho e fazer alguma coisa fora. Tem que ler um livro, você tem que fazer um curso, você tem que olhar para fora, você tem que ler um artigo. Você tem que estar antenado no teu segmento e no que está acontecendo. Senão você não tem ideia mesmo. Aí não tem oportunidade, não tem. É porque eu tô mergulhado aqui no mais do mesmo, no arroz com feijão e não tô conseguindo pensar fora da caixa. Então a gente precisa estimular esse tipo de coisa. Não vai nascer, né, no sonho. Aí você acordou e falou, que legal, agora eu tinha uma oportunidade. Você tem que buscar isso. Ela não chega até você assim à toa do nada. Você tem que fazer relacionamento, conversar. Você tem que estimular o networking, né? Dentro da empresa, inclusive. Você pode, inclusive, estreitar uma relação num outro departamento que tenha relação com o seu e que você não conhece tanto. Dali você vai tirar uma oportunidade que você não viu. E por aí vai. Com relação às ameaças, gente, é você estar antenado também com o mercado, é você saber o que está acontecendo, né? Qual é o seu canal de notícias? Qual é o lugar que você se atualiza? E eu não tô falando de notícias de tragédia, tá, gente? O acidente, alguém morreu. Não é isso. A gente não tem que acordar com esse tipo de notícia, né? Pra gente já começar o dia pesado. A gente precisa escolher e selecionar mídias e canais de informações seguras, confiáveis, rápidas e que nos deem a tendência do mercado do futuro. Não vou ficar ali esmiuçando as notícias de tragédia, né? Eu quero saber o que está acontecendo no mundo, no mercado e o que isso vai impactar na minha vida, no meu negócio, no meu trabalho, na minha vida profissional, na minha carreira. E esse é o paralelo que você tem que fazer com uma notícia. Né? Não tem que ficar lamentando, né? Ai, meu Deus, como é que... eu acordei, hoje só tragédia, só notícia ruim. Isso é muito ruim para começar o dia, né? É muito importante que você comece o dia com essa live, por exemplo, que você comece o dia com um podcast, que você comece o dia com alguma coisa positiva, com uma meditação, com uma música tranquila, com alguma forma positiva de você começar o dia, né? Vocês têm sim que saber das notícias, você tem sim que estar antenado, mas essa atualização, ela tem um foco e um objetivo de você se precaver dentro da sua carreira, da sua vida profissional, da sua empresa e daquilo que você vai considerar como uma ameaça caso você monte esse material na hora de você fazer a sua estrutura. E isso vai mostrar também o quanto você é atualizado, o quanto você pensa de uma forma sistêmica, o quanto você traz de novidades. Ai, Priscila, mas a minha empresa, ela não escuta o que eu tenho para falar, ela não é aberto a novas tendências e novidades, então eu não falo nada. São eles que determinam a sua postura? Ou é você? Não importa se eles não escutam. Eles não são abertos na tendência. Tudo bem, mas coloca lá que a tendência é essa. A tendência do mercado. A tendência é essa aqui. E a gente tem um risco grande, se não acompanhar essa tendência, de ter uma queda de clientes, de ter uma queda no faturamento, de ter uma queda
de ter uma oferta das pessoas irem embora. Você tem o direito de mostrar. Eles não têm obrigação de aceitar ou de acatar o que você está falando, mas você pode sim mostrar. Isso chama-se semente. A gente planta sementes, né? Quando a gente apresenta algum resultado. A gente não é, assim, é como se a gente estivesse impondo que as pessoas têm que aceitar o que você está colocando, né? Então, querer que a pessoa faça o que você está falando é você fazer uma imposição. E ninguém faz as coisas por imposição, por medo, por ameaça. As pessoas fazem porque faz sentido, porque é importante. Então, se você apresentar um negócio lá e falar assim, eu fiz, mas eles não viram, você não tem que ficar chateado com isso. Você tem que falar, não, eu fiz minha parte. Eu fui lá, coloquei, eu tenho repetido isso porque essa tendência tem se mostrado cada vez mais forte. E tudo bem se vocês não quiserem aderir, mas aqui é uma informação importante pra gente estar dentro do segmento do mercado. Então, a autoliderança tem a ver também com essa questão de você se posicionar independente do retorno que você tem ou não. Então, você só faz se tiver retorno. Se não tiver retorno, não vou fazer. Aí você fica criança mimada, né, gente? Aí é a nossa criança interior que tá falando, não é o adulto profissional que tá ali na frente. A gente precisa desmistificar isso. Esses assuntos mais profundos de autoconhecimento a gente aborda numa outra live ou numa sexta-feira pra gente entrar nessas questões mais profundas. Mas a gente precisa se observar. Como é que eu tô me comportando? Será que eu tô fazendo aquilo que eu espelho onde eu almejo fazer? Ou se eu tô realmente entrando aqui na justificativa? Como é que eu vendo o meu trabalho e o da minha equipe? Não só o meu, é tudo um conjunto. Será que eu tô usando as metodologias e ferramentas corretas? O OnePage vai me ajudar? Que momento que eu vou usar o OnePage? Geralmente reunião mensal. Reunião mensal de resultado. No OnePage vai indicador. No OnePage vai resultado. Superei a meta. O que eu fiz para superar? Senão fica aquela coisa, que legal, superou a meta. O que você fez? Não sei. Ficou refém do número, né? Tá ali bonito. Foi uma coincidência do universo e eu não consegui justificar. Precisa também justificar pontos positivos. Preciso dizer, olha, eu fiz esse movimento aqui e isso causou um resultado assim. A mesma coisa nas fraquezas. Eu fiz um resultado, eu fiz uma movimentação, não deu certo. Isso prejudicou o resultado e a gente vai corrigir. Tá tudo bem, enquanto humano você vai errar. Não queira apagar os seus erros e não demonstrar. Faz parte. A transparência é uma virtude da liderança. Se você não demonstrar aquilo que tá errado, que não tá bom, que você viu, você não tem a oportunidade e a chance de apresentar uma solução e resolver. Então, faça isso. Apresente os pontos fortes, apresente os pontos negativos, apresente as oportunidades e as ameaças e pense fora do seu ambiente. Saia dele para você não ficar contaminado. Tá bom? Falei demais, né? Falei muito. Eu sempre fico de olho aqui no horário para não passar de 30 minutos, né? Pra gente poder fazer uma coisa sucinta, direta, objetiva e que você consiga sair daqui com uma ferramenta clara, direta, própria, para você aplicar no seu dia a dia a partir de hoje. Desligou essa live, você já consegue mostrar esse trabalho, fazer esse resultado. Gostaram? Escrevam aqui pra mim se vocês gostaram. Coloca aqui sim ou não. E eu espero que a metodologia SWOT seja útil para vocês, que vocês possam aplicar, que vocês tenham aí resultados e que a gente possa avançar cada vez mais. Fiquem atentos às lives toda terça-feira, entre 7 e 7 e meia. Algumas terças eu faço 7, outras terças eu faço 7 e meia. Mas ela fica gravada, fica no feed de notícias, podem ali conferir sempre que quiserem. E mandem as perguntas, caso vocês tenham, lá no comentário do feed mesmo, né? E depois dessa live também vou fazer uma caixinha para vocês também colocarem e mandarem perguntas, eu vou responder todas. E mais uma vez, os comentários de vocês são importantes, o feedback de vocês também é muito legal para eu saber se os temas estão bacanas, se vocês estão acompanhando. E toda sexta-feira também tem live de happy hour. O que é happy hour?
Eu vou trazer algumas situações que aconteceram comigo na minha vida, fora do ambiente corporativo, dentro também, mas que são histórias mais leves, que não tem tanto com ferramentas ou metodologias, mas que trazem também alguns ensinamentos e aprendizados que a gente não precisa errar para aprender. A gente pode aprender com os erros dos outros. E eu errei muito, gente. Erro bastante e vou errar muito ainda. Então eu prefiro compartilhar os meus erros para que vocês não errem também, né? Então, toda sexta-feira. Aí a sexta-feira geralmente é o final do dia ou é à noite. É no horário assim mais descontraído também. Eu abro a live aqui e começo a falar, mas também fica gravada, então podem ficar à vontade. Já tem uma live de sexta-feira sobre a minha jornada de trabalho, como que foram as minhas passagens, e essa também é a sequência de lives que a gente está fazendo de terça-feira sobre os temas de autoliderança. Tá bom? Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. A gente vai trocando por aqui e eu espero vocês na próxima semana.